Olá, meus caros. Vamos falar na aula de hoje sobre uma execução por quantia muito especial, um regime jurídico totalmente diferente dos demais que nós trabalhamos até hoje, que é justamente a execução contra a fazenda pública. Então, ela tem no âmbito processual, ela tem um regramento bastante simples, o que torna a execução contra a fazenda pública complexa é justamente a forma de pagamento. Então, vamos traçar alguns elementos sobre isso. Né? Não é aula sobre direito financeiro, é aula de direito processual. Nosso foco vai ser trabalhar aspectos processuais, mas eu vou trazer alguns elementos para a gente comentar sobre o regime jurídico do precatório e da requisição de pequeno valor. Bom, meus caros, algumas questões preliminares que você precisa mentalizar, né, aqui no estudo da execução contra a fazenda pública. Né? Bom, nós vimos, né, que no sistema executivo ele trabalha com a lógica de que a execução ela se opera em prol dos interesses do exequente, né, do credor. Né? E por intermédio da penhora, né, o credor ele passa a ter o chamado direito de preferência, que é um dos efeitos da penhora. Lembram-se? Então, e quando se fala numa execução por quantia, você está buscando ali oferir valores, né, uma crise de adimplemento pecuniário, e o devedor ele responde com o seu patrimônio. Essa é a regra do sistema. Então, vai se fazer a penhora, a avaliação e a expropriação dos bens. É isso que nós vimos ao longo desse curso de execução. Acontece que, com relação à fazenda pública, né, vocês precisam mentalizar que a lógica aqui é um pouco diferente. Né? Aliás, foge totalmente da sistemática daquilo que nós estudamos. Porque nós falamos que o devedor responde com seu patrimônio, mas isso não ocorre aqui na execução contra a fazenda pública, porque os bens públicos são impenhoráveis. Impenhoráveis. Então, isso é uma regra muito importante que você precisa mentalizar. Então, sendo a fazenda pública como a parte do polo passivo, né, seja a fazenda pública como executada, nós vamos ter um regramento próprio, um regramento especial. Não é? Então, e não há que se falar aqui na adoção das técnicas de expropriação que nós já estudamos. Não há que se falar. Então, e justamente por causa dessa característica da impenhorabilidade dos bens públicos, então nós temos que ter um regramento próprio. Um outro ponto que você precisa mentalizar, que é extremamente importante, é a questão do orçamento. Né? Então, o orçamento ele é imprescindível na boa gestão, né, da administração pública. Então, e o orçamento ele é constituído por lei, ele é criado por lei. Né? Então, e ali vai se prever a relação entre receitas e despesas. É o planejamento orçamentário. E não é possível você afetar, você atacar esse orçamento, né, fugindo da regra orçamentária da previsão de receitas e despesas. E nessa linha de raciocínio, então, nós temos então a necessidade e a sistematização de um sistema próprio chamado de precatórios. Precatórios. Então é disso que nós vamos trabalhar. Lembrando a vocês, né, já ressaltei isso, né, mas não custa relembrar, nossa aula de processo. Então nós vamos dar um enfoque maior, obviamente, nas questões processuais. Então, mas o que você precisa mentalizar aqui então é que todos os pagamentos feitos pela fazenda pública, né, eles, obviamente, esse dinheiro ele sai do erário, sai dos cofres públicos. Então, e há uma necessidade de conferir um regramento próprio, um regramento específico, porque nós estamos diante de pessoas jurídicas de direito público. E daí a importância, então, do estudo do precatório. Bom, então, feitas essas considerações preliminares, então,
Vamos abrir aqui nossos slides, né, para melhor contextualizar. Então, qualquer execução, né, obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar coisa, essas execuções especiais, né, execução de alimentos que nós já vimos, e aqui também na execução contra a fazenda pública, ela pode se desenvolver por título judicial ou por título extrajudicial. Como vocês já sabem, quando é execução por título judicial, nós denominamos de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. E é possível também a execução por título extrajudicial em face da fazenda pública. E nós vamos ver então o procedimento ao final desta aula, ok? Então, é outra premissa que você precisa mentalizar aqui nas execuções contra a fazenda pública é a regra da impenhorabilidade dos bens públicos, né, com relação às pessoas jurídicas de direito público. Se for pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica, igual muitas empresas estatais são exercentes de atividade econômica, então aí nós podemos falar em penhorabilidade dos bens, tá? Nós temos até uma aula aqui, né, neste canal, né, só você vê a playlist sobre direito administrativo, lá tem uma aula sobre empresas estatais, e dê uma olhada, e lá nós falamos sobre a impenhorabilidade das empresas estatais que prestam serviços públicos, e porque aplica-se a elas o regime jurídico de direito público, e falamos também do regime jurídico de direito privado das empresas estatais que exercem atividade econômica. Então ali eles são tratados em pé de igualdade com as empresas privadas normais, então nós temos a regra da penhorabilidade de bens. Tá? Então, um pequeno contexto. Mas se for pessoa jurídica de direito público, a regra é a impenhorabilidade dos bens públicos. Então, não há que se falar na suscetibilidade da expropriação, ok? E um outro ponto, uma outra premissa que é fundamental para você compreender aqui, é que toda a relação de receitas e despesas devem vir previstas na lei orçamentária. Tanto é que há uma regra aqui muito importante que você precisa mentalizar, que a requisição, né, do precatório ele tem que ser feita até o dia 1º de julho. Até o dia 1º de julho, para ser incluído na lei orçamentária. Por exemplo, hoje precisamente são 29 de junho. 29 de junho. Então, até dia 1º de julho teria que ser feita essa requisição do precatório via presidente do tribunal, né, do tribunal onde tramita a ação. Então é via presidente ou presidência do tribunal. Nós já vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então, para incluir até o dia 1º de julho, para que essa requisição tem que ser feita até dia 1º de julho para ser incluída na lei orçamentária deste ano. E a lei orçamentária deste ano que vai autorizar as despesas do ano que vem. Então, para que o precatório, por exemplo, seja pago em 2021, ele tem que ser feita a requisição até o dia 1º, agora, de julho. Se passar do dia 1º de julho, aí teria que ser feita então a requisição até o dia 1º de julho de 2021, para que aquele precatório seja pago em 2022. É o princípio da anualidade orçamentária. Então, o orçamento ele é votado, a relação de receitas e despesas ela é votada no parlamento, seja municipal, estadual, federal, né, ou distrital, não importa, é votado no ano anterior, né? Então, vota-se o orçamento este ano para falar da relação de receitas e despesas do ano que vem. Então, essa é uma regra muito importante que você precisa mentalizar. Isso afeta o planejamento da administração pública. Então, e não pode haver a penhora desses recursos públicos que estão ali, porque já há uma destinação pública, já há uma autorização de gastos específica. Então, isso, para que o precatório seja pago, tem que estar então incluído, né, na lei orçamentária. E isso é incluído no orçamento do judiciário, que vai pagar aquele precatório, né, ou que fez a requisição daquele precatório. É até uma questão até injusta, porque às vezes fala, olha, o judiciário está gastando tanto, né? E fala lá que o judiciário tem gastos estratosféricos, né? Gastos são excessivos. Mas eles se esquecem dessa pequena regrinha de direito financeiro, de que o orçamento do judiciário engloba também os precatórios.
E o que são os precatórios, né? São dívidas da Fazenda Pública. Da Fazenda Pública. Então, vai estar no orçamento do Judiciário, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os precatórios oriundos dos municípios, né, e do Estado. Né? Então, e no âmbito federal, da União. Né? Então, é uma questão interessante para você mentalizar. Então, esse sistema de precatórios é o sistema idôneo aqui para que se faça o pagamento, né, dos débitos da Fazenda Pública. Então, é disso que nós vamos tratar um pouco mais a partir de agora. Só um detalhe, esqueci desse último balãozinho. O sistema de precatórios tem assento constitucional, está no artigo 100 da Constituição. É sempre bom, né, se você puder, dar uma lida no artigo 100 da Constituição. Aliás, esse é um dos artigos mais alterados da nossa Constituição Federal. Eu acho que eu até já perdi a conta, mas se eu não estou enganado, já tivemos 5 emendas constitucionais só para mexer neste artigo 100 da Constituição, no regime jurídico do precatório. É considerável. Bom, para destrinchar, né, tudo isso que nós falamos no slide anterior, então, a ideia de impermeabilidade, né, dos bens públicos, né, então, é diretamente ligado, então, essa necessidade de planejamento, essa imprescindibilidade, né, do planejamento com relação aos gastos públicos, né, a relação de despesas, especialmente, e também nós estamos diante de uma pessoa jurídica de direito público. Então, sempre que nós estivermos diante do reconhecimento de uma obrigação, né, de pagar quantia, o reconhecimento ele pode ser judicial ou extrajudicial. Tá? Isso é um ponto importante que precisa ser ressaltado. Então, nós vamos falar em precatório, né? Isso aqui é as premissas, né, que eu estou falando aqui sobre precatórios. Né? Isso aqui é um ponto interessante para você mentalizar. Né? Então, ele vai se dar quando nós estivermos diante de pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito privado, não. Não há que se falar em precatório. Ainda, a execução definitiva, ou seja, para que se faça a requisição, né, do precatório, para que seja incluído no orçamento, nós precisamos do trânsito em julgado. Então, não há que se falar, né, inclusão no precatório quando estivermos diante de um recurso, por exemplo, sem efeito suspensivo. Que nós vimos que lá nas execuções comuns comportam a execução provisória. Aqui não. Não existe inclusão provisória no precatório. Né? Isso não é possível. Tá? Então, isso é um ponto importante que você precisa mentalizar. Tá? O juiz da execução, olha que interessante, onde tramita a execução, ele vai solicitar ao presidente do tribunal, o tribunal ao qual ele faça parte, né, obviamente, para que este faça uma requisição da verba necessária ao pagamento do credor da Fazenda Pública. Então, esse é o papel do magistrado. E essa solicitação é que é o precatório, a solicitação de pagamento, né, advinda do Poder Judiciário. Cito aqui a professora Tatiane Psitelli, né, que tem um manual famoso de direito financeiro, né, publicado pela editora GEM, né? Então, esse é um ponto de amarração muito importante. Como nós já vimos, né, o precatório está previsto no artigo 100 da Constituição Federal, e alguns pontos aqui que eu trouxe para vocês. Sendo recebida, então, a solicitação do precatório, né, o presidente, então, do tribunal, ele vai determinar a sua numeração e vai apresentar o comunicado à Fazenda Pública, né, requisitando, né, obviamente, o pagamento ao credor ali apontado. E isso, olha que interessante, é uma decisão administrativa, ou seja, isso é não jurisdicional, atividade não jurisdicional do presidente do tribunal. Né? Então, fica a cargo do presidente do tribunal tomar esta providência, ok? Trouxe aqui uma fala, né, de um dos maiores processualistas que escreve com relação à Fazenda Pública em juízo, que é o professor Leonardo José Carneiro da Cunha, né, que é o manual dele consagrado, chamado Fazenda Pública em Juízo, né, uma obra que eu recomendo fortemente, um livro grande, né, de 1000 páginas, que
comenta todos os aspectos atinentes à fazenda pública. Obviamente, execução é uma delas, execução contra a fazenda pública. Então, olha o que ele diz, ó. Exatamente porque é administrativa a atividade do presidente do tribunal. Então, vamos pegar aqui as falas dele. É a administrativa atividade do presidente do tribunal na condução do precatório. As questões incidentais na execução da fazenda pública devem ser resolvidas pelo juízo que julgou a causa em primeiro grau. De fato, ele cita que ele arrola o que vem a ser isso. Algumas questões pendentes ou que surgirem após a expedição do precatório, né, tais como juros, impugnação dos juros, acréscimos, né, indevidos, né, ou falta, né, é o que acontece muito, né, correção monetária, né, não inserida no precatório, ali é a falta que eu te falei, né, devem ser resolvidas perante o juízo de primeiro grau, cabendo ao presidente do tribunal apenas processar o precatório requisitório expedido por ordem daquele quem? O presidente, ou o juízo de primeiro grau, ok? Então, olha que interessante esta fala do Leonardo Carneiro da Cunha. E para a gente terminar, né, eu trouxe aqui uma outra fala da Tatiane Psitelli para nos ajudar. Ela diz, ó, a Fazenda Pública deverá, então, efetivar o pagamento respectivo na ordem cronológica, olha que interessante, de apresentação dos precatórios, ok? A obra que eu citei ali para vocês é justamente essa daqui, ó, da editora Método, o livro Direito Financeiro. Ele chamava Direito Financeiro Esquematizado, mas eu acho que ela mudou de nome por causa da questão de registro de marca da editora Saraiva, que registrou a marca esquematizado. Bom, eu trouxe aqui alguns requisitos, né? Quando o exequente ele vai dar seguimento à execução em face, né, da fazenda pública, né? Então, o que o exequente deve providenciar? Então, ele vai apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, e isso deve conter, então tem um conteúdo mínimo, né? O que nós temos então? O nome completo, obviamente, o número da inscrição, né, o CPF ou CNPJ, ok? De pessoa física ou CNPJ pessoa jurídica, o índice de correção monetária adotado, isso aqui tem alguns debates interessantes, juros, né, aplicados e a respectiva taxa, né, então isso aqui é um ponto extremamente importante também, que deve vir discriminado na petição inicial, o termo inicial, lembra que nós falamos isso lá na execução por quantia, né, comum, né, então isso é um requisito comum. Você fala o termo inicial, o termo final, para propiciar o contraditório, né? Então, ainda mais envolvendo a fazenda pública, né? Então, o termo inicial, o termo final dos juros e correção. A partir de quando que começou a fluir? Né? Então, isso é importante. E se houver capitalização de juros, também tem que ser informada a periodicidade, ok? Sendo o caso. E se tiver algum desconto, né, já é obrigatório a serem feitos, isso tem que ser informado. Por exemplo, nós temos um precatório para receber, né, de honorários advocatícios aqui do município de Uberaba, e todos os anos a gente pede o abatimento do IPTU. Né? Então, isso aqui é um ponto, por exemplo, que serviria aqui de exemplo. Né? Descontos já realizados, né? Então, a compensação, né, do IPTU que nós já fizemos, então isso aqui entraria aqui nesses eventuais descontos. Né? Então, isso aqui é um ponto que tem que ser informado pelo exequente. Okay? E esse ponto aqui é muito interessante e importante. Não se aplica a multa de 10%, né, no caso de cumprimento de sentença. Tá? Essa multa, né, ela é aplicável apenas nas execuções por quantia comuns, né, porque em que há a técnica expropriatória. Então, contra a fazenda pública não se aplica a multa de 10%. Mentaliza esta regra. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, nós vimos lá que tem uma ordem cronológica, né, pela apresentação do precatório, mas há uma divisão de classes. Né, eu até fiz aqui essa divisão. Nós temos quem recebe primeiro, né? Então nós temos aí os débitos alimentares, né? Então vai ter um precatório alimentar. Né? Eu pus aqui primeira classe ou primeira categoria, tanto faz, né? Então são pessoas aí com 60 anos de idade, né, ou mais, ou portadores de doença grave.
ok? 60 anos ou mais, né? E portador de doença grave. Então, essa é a primeira classe. Ou ainda com deficiência, né? A lei não especificou que tipo de deficiência que é. Então, você vai lá e pede para ser colocado na primeira classe, ou seja, na ordem de preferência. Uma fila, né? Como se fossem filas. Essas classes que eu vou pôr aqui para vocês é como se fossem filas. E nós temos aquela fila que tem preferencial, igual a gente vê nos bancos, né? As chamadas filas preferenciais. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Segunda classe, né? Nós temos os débitos alimentares normais, né? Ordinários, né? Então, igual eu falei aqui, eu sou credor de honorários advocatícios, né? Então, isso aqui entra nos débitos alimentares ordinários, né? Enfim. Terceira classe, né? E é por exclusão, né? Então, a terceira fila, né? É os débitos comuns, né? Que não sejam alimentares, que não sejam preferenciais. Então, entraria nessa terceira categoria, ok? Bom, meus caros, vamos falar agora de uma hipótese de dispensa do precatório. Então, porque a execução contra a fazenda pública, ela pode, né, ela fundar em título judicial ou extrajudicial. Quando for judicial, né, nós estamos diante do cumprimento de sentença, que é o nosso próximo slide, né, vamos explicar o procedimento. E vem lá previsto no artigo 534 e 535 do Código de Processo Civil. Em sendo extrajudicial, o procedimento está no artigo 910. Ok. Tanto em uma quanto na outra, né, em ambas as hipóteses, nós temos que observar o sistema do precatório ou de requisição de pequeno valor, o famoso RPV, que também tem assento constitucional. Está previsto no parágrafo 3º do artigo 100, né, da Constituição Federal. Então, e nos casos de RPV, né, requisição de pequeno valor, olha o nome, pequeno valor, não há a necessidade da expedição do precatório. Então, é um procedimento muito mais simplificado. Né? Então, e quais são então esses valores, para se falar que é pequeno valor? Então, primeiro ponto, né? Vamos por partes aqui. A União, o valor é no máximo de até 60 salários mínimos. Os estados do Distrito Federal, o máximo de 40 salários mínimos. E os municípios, o máximo de 30 salários mínimos, para serem considerados requisição de pequeno valor. Só que há uma brecha na própria Constituição que os entes federados podem promulgar lei própria, por exemplo, lei municipal, para alterar esses patamares, né? Então, por exemplo, 30 salários mínimos, às vezes tem município que entende que esse valor é excessivo, um valor muito alto, né? Depende muito da capacidade econômica. Então, é possível, então, que se faça essa alteração, né, desses patamares, né? Então, esse é um ponto interessante. Aos estados, então, né, os municípios ou Distrito Federal, então, eles têm a incumbência, então, de fixar, né, esse limite, considerando de pequeno valor, né, o que ele entende por pequeno valor, de modo a dispensar a expedição do precatório. Então, enquanto não for, né, editada a lei própria, né, então nós estamos diante desses patamares aí que eu coloquei para vocês, ok? Então, e não importa, se ultrapassados esses valores, isso é um ponto muito importante que você precisa mentalizar. Passando disso, vai ter que submeter o regime de precatório, a não ser que a parte renuncie o valor excedente. Ó, que interessante. Então, se você está lá perante a União Federal, passou de 60 salários mínimos, vai para o precatório, não é? Se você quiser que fique no regime jurídico do RPV, na requisição de pequeno valor, então você terá que renunciar ao excedente. Então, isso é um ponto muito interessante e muito importante para você, então, mentalizar, ok? Bom, e como que se dá essa requisição de pequeno valor? Né? A ordem de pagamento, né, ela é encaminhada, né, diretamente, né, pelo juiz de primeiro grau ao ordenador de despesas do ente público, né, ou ela tem que ser na mesma linha, né, dos precatórios, né, requisitada por meio do presidente do tribunal.
Curiosamente, a legislação não é clara com relação a isso, né? O STJ já salientou que a RPV, né? A RPV, a requisição de pagamento das obrigações devidas pela Fazenda Pública, é de competência exclusiva do presidente do tribunal. Aqui está vinculado, né, o juízo da execução. Então, tanto nos pagamentos realizados por meio de precatórios, quanto nas RPVs, nas requisições de pequeno valor. Nós tivemos aí uma série de resoluções, né, que foram revogadas, né, resoluções do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, que tratavam do assunto. Né? Nós tivemos a resolução 258 de 2002, que foi revogada pela 373, né, de 2004, e hoje, né, salvo o melhor juízo, né, não sei o tempo da gravação dessa aula, está valendo no âmbito federal, nós temos a resolução 458 de 2017. Né? Então, é um ponto interessante para você mentalizar. Mas nós temos um show de resoluções aí, uma atrás da outra. Né? Então, revogação em cima de revogação. Então, tem que se ficar atento com relação a isso. Né? Bom, antes de determinar, né, a expedição do precatório da RPV, na requisição de pequeno valor, né, o juiz da execução ele vai intimar as partes, né, deveria, né, pelo menos, intimar as partes do teor da requisição. E se for um crédito de pequeno valor de responsabilidade da União Federal, e os seus entes, né, por exemplo, as autarquias e fundações de direito público, o tribunal ele organiza ali mensalmente, né, as relações de requisições na ordem cronológica, né, também, obviamente, com os valores, né, do beneficiário, e vai encaminhar à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho da Justiça Federal e do representante legal, a um representante legal da entidade devedora, né, no caso a União. Então, e os saques, a questão que se coloca é aí, os saques correspondentes a precatório e o RPV, né, são feitos independentemente de alvará e vão, obviamente, seguir as normas de depósito bancário, né, conforme as instituições financeiras. Ok? E o valor sacado, né, com ou sem alvará, eles vão estar sujeitos à retenção, né, na fonte, né, dos tributos devidos, né, como o imposto de renda. Né? Então, é uma questão interessante. E o tribunal, né, no caso o Tribunal Federal, o Tribunal Regional Federal, ele comunica da efetivação em juízo da execução, ele vai cientificar as partes que foi feito o depósito. E a parte interessada vai lá e procede o seu devido levantamento. Né? Então é bem mais simples, né, meus caros? Bom, o que eu trouxe aqui, então, para a gente finalizar essa análise é a questão procedimental, né, no que tange a execução contra a fazenda pública. Bom, só para você mentalizar, né, quando a gente fala execução por título judicial, isso vem previsto no artigo 534, né, do Código de Processo Civil. E com relação à execução por título extrajudicial, está previsto no artigo 910. Tá? Então, cuidado com essa disparidade. E nós temos algumas pequenas distinções entre eles. Pequenas. Porque, lembre-se, nós estamos falando de execução por título judicial e por título extrajudicial. Então, a questão que se coloca é, na judicial, nós estamos falando do cumprimento de sentença, né? E na extrajudicial tem que ser proposta uma ação de execução. Não havia no CPC de 73 uma distinção dessas execuções, isso tinha que ser por ação autônoma, né, no CPC original. Nesse código foram feitas as distinções de regime jurídico, mas as distinções são básicas. Quando sempre falar em extrajudicial, tem que ser proposta uma ação nova. E logo, o réu, no caso da Fazenda Pública, tem que ser citada, ok? Então, citação, né, se não tiver, tem que ser por oficial de justiça, né, ou se tiver os cadastros, né, ser encaminhado um e-mail direto à repartição. Então,
é feita a citação e no cumprimento de sentença é feita a intimação. Então, isso é uma diferença. Ainda, o meio de defesa. O meio de defesa, no cumprimento de sentença, ou seja, na execução por título judicial, o meio de defesa chama-se impugnação. E quando se fala em impugnação, na execução, mentaliza essa ideia, o rol de defesas é fechado. Há uma cognição, olha o que eu estou fazendo aqui, ó, uma cognição limitada. Então só cabe como matéria de defesa os assuntos ali arrolados, ali previstos, ok? Eu vou gravar uma aula sobre impugnação ao cumprimento de sentença e outra aula sobre embargos à execução. Porque os embargos à execução são um mecanismo de defesa do executado na execução por título extrajudicial. Então, esta é uma outra diferenciação, tá? Então, só isso que diferencia o procedimento. Na extrajudicial, você tem que propor uma ação, o réu é citado e eventual matéria de defesa é por embargos. Nos embargos, a matéria de defesa é ampla, eu posso alegar qualquer coisa ali que é prejudicial à execução. Então, isso é um ponto interessante. Agora, no cumprimento de sentença, não. Já há um processo. Já houve um processo em trâmite. Quando é fazenda pública, um processo longo, demorado, não é? Então, a fazenda pública ela será intimada. A pessoa do procurador ali, responsável. E a matéria de defesa é a impugnação, cujo rol de matérias defensáveis é um rol fechado, ok? Então, mentalize isso. Então, essas são as diferenças. Né? De resto, meus amigos, aplica mesmo regramento. Mesmíssimo regramento. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise. Feita essa observação preliminar, então vamos ver aqui, então, primeiro, sobre o cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Então, você já está diante de um processo judicial longo, moroso, transitou em julgado. Lembre, nós falamos disso hoje. Houve o trânsito em julgado. Então, aí nós vamos fazer o cumprimento de sentença. Esse esquema aqui, vocês já sabem, eu já falei em outras aulas, esse esquema não é meu, até pus a fonte aqui, é do professor Humberto Teodoro Júnior, no famoso curso de Direito Processual. A versão que eu coloquei aqui é a 47ª edição, né? Então, de 2015, assim que entrou em vigor o novo código. Então, nós vamos estar diante de uma sentença que condena a fazenda pública a uma quantia certa, ok? Lembrando que essa execução contra a fazenda pública é uma execução por quantia, uma execução especial por quantia. Então, como é um cumprimento de sentença, ela vai ser deflagrada, ela vai ser iniciada por requerimento do exequente. Nós já vimos que ele vai ter que apresentar, né, o demonstrativo discriminado. Isso que vem previsto lá no 534, que nós já analisamos. Como é cumprimento de sentença, olha aqui o outro detalhe que eu acabei de falar. Haverá a intimação do representante judicial da Fazenda Pública, ou seja, o procurador do município, o procurador do Estado, né, ou o membro da Advocacia Geral da União. Ok? Então, e como nós estamos falando de cumprimento de sentença, a matéria defensiva que é a impugnação. E olha o prazo, 30 dias úteis. Não se esqueçam disso. Se eles não impugnarem, né, percebam a simplicidade do procedimento. Não impugnou, vamos então para a expedição do precatório, né, por intermédio do presidente do tribunal ou a expedição da RPV. Ok? Simples assim. Então é bastante simples. A questão que se coloca é, e se eles impugnarem? Então aí nós vamos ter que averiguar o rol de matérias defensivas. Aí eu convido vocês a assistirem depois a aula de impugnação ao cumprimento de sentença, que nós vamos falar dessas matérias, né, e dos procedimentos a serem observados na impugnação. Então, se for acolhido, é porque a Fazenda Pública tem razão. E logo a execução tem que ser extinta, né? Então, e se houver a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, então nós vamos para o precatório ou para o RPV. Bastante simples, meus caros. Bastante simples. A parte processual é simples. O que é difícil é o precatório mesmo. E a RPV. Essa é a parte difícil, que é direito financeiro, não é processo. Bom, e para a gente terminar, então, agora nós estamos falando da execução contra a Fazenda Pública fundada em título extrajudicial, ok? Lembra que eu falei, né? Nós temos aqui a diferença que a citação não é requerimento, é uma petição inicial. Esse esquema aqui também é do professor Humberto Teodoro Júnior,
Ok, até pus aqui, ó, até pus mais amplo. É o esquema dele, o fluxograma número 10, tá? Então, esse eu tirei do... acho que não foi o curso esse, foi de uma nova obra dele. Deixa eu pegar aqui, a nova obra dele. Se chama... Uma obra nova, saiu agora. Processo de execução e cumprimento de sentença. É um lançamento da editora do Grupo GEM, é a 30ª edição. 30ª edição, ok? Mas também tem esse mesmo esquema no curso de Direito Processual Civil dele, o volume 3, ok? Então esse é do Humberto Teodoro Júnior. Então reparem as diferenças, ó. É extrajudicial o título. Então sempre falar título extrajudicial, petição inicial. O réu, ele é comunicado por citação. Então olha o que eu coloquei aqui para vocês. Também prazo de 30 dias. Reparem que está lá no artigo 910 dessa vez. Está lá no processo de execução. A matéria de defesa, lembra que nós comentamos no slide passado, a matéria de defesa da Fazenda Pública na execução extrajudicial é os embargos à execução, também conhecido como embargos do devedor. Vou gravar uma aula também sobre isso. Matéria de defesa ampla, pode alegar qualquer questão prejudicial à execução, qualquer assunto. Então, embargou, né? E os embargos foram acolhidos, então nós vamos extinguir a execução, porque ela é uma matéria que antepõe, né, contrapõe a execução. Então, sendo acolhidos os embargos, haverá a rejeição e extinção da execução. Agora, se os embargos foram rejeitados, né, então aí nós vamos para a expedição da RPV, ok? Percebam aí, ó, igualzinho, né, ou a expedição do precatório, dependendo do valor. Perfeito, senhores, senhoras? Então, era isso, meus caros. Lembre-se que eu disse, a parte difícil aqui é sobre o estudo do precatório, né? Então, temos muito mais assuntos para falar sobre precatórios, é claro. Depois, se você puder, dê uma lida no artigo 100 da Constituição Federal, a jurisprudência do STF, correlata, né? Entra lá no site do Planalto, que agora tem aquele martelinho do lado, e você clica no martelinho e já abre a jurisprudência selecionada. Ou se você quiser entrar no site do Supremo, a Constituição do Supremo, lá eles comentam, atualizam semanalmente a jurisprudência baseada em artigos da Constituição. É muito interessante. E dei uma lida no artigo 100 da Constituição. Tem uma série de questões ali ligadas a direito financeiro que pode te ajudar aí a compreender um pouco melhor este assunto. No que tange a parte processual, era isso que eu tinha para dizer. E muito obrigado e até a próxima.